É, vamos pedir hoje para a dona Sandra fazer uma prece para nossa harmonização, para nós entrarmos em harmonia conosco, com a espiritualidade, para que esse nosso encontro seja muito proveitoso, como tem sido os outros. Então, vamos elevar o nosso Mestre Jesus. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade de mais um dia poder abrirmos os olhos, pelo ar que respiramos, de graça, por tudo, Mestre Jesus, pela família que temos, pela oportunidade de estarmos aprendendo e estudando para tentar melhorarmos alguma coisa em nós e ajudar os nossos familiares. Pedindo permissão ao nosso Mestre Jesus para que ele nos auxilie, ajude no esclarecimento nessas perguntas, nesse estudo no dia de hoje. Também pedindo por todos os necessitados, pelos moradores de ruas, pelos hospitais, pelos presídios, enfim, pela humanidade inteira. Com essas rogativas, damos por aberto nosso estudo neste domingo. Que assim seja. É assim, sério. Bom, hoje todos já se encontraram no conteúdo aqui, é o item 72 do capítulo 4 da segunda parte do livro dos Médiuns. Teoria das manifestações físicas, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos, subtítulo. Então, hoje a gente deu uma olhada aqui e pretende fazer assim, ó. Estudar os itens 72, 73 e 74, porque 74 é bem extenso, é composto de questões respondidas pela espiritualidade. Então, alguém leu o 72, o outro o 73, e o 74 vão fazer umas 10 questões para cada um ler, que daí vamos dividindo aqui, vamos cada um lendo um pouco e nos vai ajudar. Seja bem-vinda, Jaqueline, Sirlene. Bom dia. Bom dia. Então, Jaqueline e Sirlene já acharam o lugar de iniciar o estudo, item 72? É na página 110 do livro de letras já tá, grandes. O meu já achei. Dormi demais hoje, me atrasei. Jaqueline, o teu livro é aquele grande, das letras grandes, né? Qual é a página, Sirlene? 110. É o 110. item 72. Uhum. Seloni, pode começar a leitura para nós? Item 72? Sim. Teoria das manifestações físicas. Movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. 72. Estando demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade de agirem sobre a matéria, trata-se de conhecer agora como se opera essa ação e como procede para fazer mover as mesas e os outros corpos inertes. Um pensamento se apresenta muito naturalmente e foi o que tivemos, como foi combatido pelos espíritos que nos deram uma outra explicação, a qual estávamos longe de esperar. É uma prova evidente de que sua teoria não era nossa opinião.
Ora, esse primeiro pensamento, cada um poderia tê-lo como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais tenha vindo a ideia de alguém. Reconhece-se, sem esforço, como é ela superior à nossa, embora menos simples, porque dá a solução de uma multidão de outros fatos que não encontravam naquela uma explicação satisfatória. Continua ou passo para outro? Vamos passar para outro. Já que fortalece, pode ler o 73 para nós? O item. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse, e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas, então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Bom, agora vamos entrar na questão, no item 74, e daí é aquela que tem várias questões e respostas dos espíritos. Então, vamos fazer 10 questões para cada um ler agora, que daí a gente vai trocando. Pode ler os primeiros, o item 74 até a questão 10, Rosana? Posso ler, sim. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. O fluido universal é uma emanação da divindade? Não. É uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal é, ao mesmo tempo, o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Tem alguma relação com o fluido elétrico, do qual conhecemos os efeitos? É seu elemento. Qual é o estado no qual o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? Para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Em vosso mundo é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Entretanto, podeis dizer que o estado mais próximo dessa simplicidade é o do fluido que chamais fluido magnético animal. Foi dito que o fluido universal é a fonte da vida. É, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? Não, esse fluido não anima senão a matéria. Uma vez que é esse fluido que compõe o perispírito, parece nele estar uma espécie de estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? Até certo ponto, como dizeis, porque não lhe tem todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado conforme os mundos. Como o espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio para esse efeito. Os espíritos levantam a mesa com a ajuda de seus braços, de certo modo solidificados? Essa resposta não conduzirá ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai tomar no fluido universal do que animar essa mesa de uma vida factícia. Assim, preparada a mesa, o espírito a atrai
e a põe sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que quer pôr em movimento lhe é muito pesada, chama em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermédio, quer dizer, sem o laço que o une à matéria. Esse laço que constitui o que chamais perispírito, vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Aí tem uma nota aqui. Chamamos atenção para essa primeira frase. Essa resposta não conduzirá ainda ao que desejais. O espírito havia compreendido que todas as questões precedentes não foram feitas senão para chegar a esta, e faz alusão a nosso pensamento que esperava, com efeito, uma outra resposta, quer dizer, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira que o espírito faz mover as mesas. Os espíritos que chamam em sua ajuda lhes são inferiores? Segurar? Não, pode terminar essa, então. Depois, a próxima, já daí passamos para ter a Silvia, daí do 11 em diante é a Silvia. Uhum. Os espíritos que chamam em sua ajuda lhes são inferiores? Estão sob suas ordens? Iguais, quase sempre. Frequentemente vêm por si mesmo. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? Os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo dado que o quisessem. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam dessa força, serve-se dos que a possuem. Já não se nos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós nos servis dos carregadores? Nota. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria. E é que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Essa grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistente aos órgãos, há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem, e como a sua maior densidade corresponde à menor superioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações um poder maior do que dispõem aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo o espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas, chama para executá-los um espírito do ofício. 13. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal,
O espírito tira desse fluido envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, e é ainda por esse fluido que ele atua sobre a matéria inerte? É assim? Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima na vida material. A mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem com um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a eleva, quem a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar a vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação. E às vezes, antes que se termine, logo que a quantidade do fluido deixe de ser bastante para animar. 15. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar a revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, o que verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. 16. Animada, a tua mesa com inteligência? Pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente, mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma capacidade de pensar nem de querer. Nota. Muito a miúde na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Diz, de uma roda que gira velozmente, que está animada em um movimento rápido. 17. Qual a causa preponderante da produção desse fenômeno, o espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido, o instrumento, ambos são necessários. 18. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. Letra A. É sempre indispensável a ação da vontade? Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra e apesar dessa vontade, e isso prova haver uma causa independente do médium. Nota. Nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito sem contato material. Depende isto ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre, mesmo é impensável um primeiro contato do que são provas dos movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. 19. Por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médios o mesmo poder? Isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que se encontram nele a força fluídica necessária. Dá-se com essa força o que se verifica com a dos magnetizadores, que não é igual em todos.
A esse respeito, há menos pessoas que são de todo refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade de parte delas. Outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão por isso e servem de instrumento a seu malgrado, como atrás dissemos. Vede aqui adiante o capítulo sobre as manifestações espontâneas. Nota: esses fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, o magnetismo, porém, não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse e na de pessoas que não logram magnetizar ninguém, nem mesmo uma criança, as quais, no entanto, basta que ponha os dedos sobre uma mesa pesada para que essa se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. 20. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui a esta palavra, mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Nota: sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Veja-se o capítulo de médiuns, o artigo relativo aos médiuns sonambúlicos. Até aqui? Isso. Vamos ver. Agora, a partir da questão 21, pode ser a dona Sandra ler para nós? Não, era bom a gente comentar esse pedaço, senão depois a gente esquece que leu. Agora só faltam 5 questões. Daí já vai para o outro. Daí ele é meio em sequência, daí, porque ele vem embasando a outra, senão a gente começa e quando vê já começa, entra no seguinte sem perceber também. Daí. Questão 21. O espírito que age sobre os corpos sólidos para os mover está na substância mesmo, nos corpos ou bem fora dessa substância? Uma e outra. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos. Eles penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. 22. Como o espírito faz para bater? Se serve de um objeto material? Não, mais do que de seus braços para erguer a mesa. Sabeis bem que não tem martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido, combinado, posto em ação por sua vontade para mover ou para bater. Quando move, a luz vos traz a visão dos movimentos. Quando bate o ar, vós traz o som. 23. Concebemos isso quando bate num corpo duro? Mas, como pode fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vago do ar? Uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, também como sobre a mesa. Quantos aos sons articulados pode-os imitar, como todos os outros ruídos? 24. Dizeis que o espírito não se serve de suas mãos para remover a mesa? Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecerem mãos cujos dedos passeavam sobre um teclado, agitavam as teclas e faziam ouvir sons. Não parecia
que o movimento das teclas aqui era produzido pela pressão dos dedos. Esta pressão não é tão direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre a pele. Não podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir, senão por comparações que não vos dão senão uma ideia incompleta. E é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos ao vosso. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, que a anima de uma vida facitícia. Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente, e mesmo as movimenta, mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla, anima a tecla como anima a mesa, e a tecla que obedece à sua vontade. Se movimenta e golpeia a corda. Aqui se passeia, aqui se passa mesmo uma coisa que tereis dificuldade para compreender. É que certos espíritos são tão poucos avançados, de tal modo materializados, comparativos dos espíritos elevados, que têm ainda as suas ilusões da vida terrestre e creem agir como quando tinham seus corpos. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem. Quanto um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula. Lhes perguntai como toca o piano? E vós dirão que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles creem golpear. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e, entretanto, pela sua vontade, quando fazem ouvir palavras, é a mesma coisa. Nota. Resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo. Certas forças que lhes são próprias substituem os músculos que nós são necessários para agir. Do mesmo modo que o gesto substitui no mudo a palavra que lhes falta. 25. Entre os fenômenos que se citam como provas da ação de uma força oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece permitida? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhece todas, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, dá um, desmentindo aquele que, crendo tudo saber, pretende impor limites à natureza, e por isso não ficam menos orgulhosos, revelando sem cessar novos mistérios. Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes, porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados, de um movimento capaz de impor, sobre a força da gravitação, a bala de canhão lançada no ar não supera momentaneamente essa força, pobres homens que creem ser bem sábios e cuja tola vaidade é a cada instante confundida. Sabeis, pois, que ainda sois bem pequeninos.
final. Bom, aqui nós temos matéria para muita conversa. Vamos começar pela Jaque Pôs. O que nos diz a tua pergunta do domingo passado? Pois é, foi totalmente respondida, né? Pelo que eu entendi, já que existem manifestações espontâneas, então não há necessidade da presença do médico, né? E muitas vezes também, mesmo que não se queira que essas manifestações aconteçam, elas irão acontecer. Vamos ver uma coisa. Era 15 a resposta, né? É. Uhum. Ela pode agir com desconhecimento. Então, mas o médium, ele age, ele pode desconhecer na espontânea. Então, sim, a necessidade da participação do médium nos efeitos físicos, sempre tem a necessidade. Nem sempre é aquela participação consciente, que o médium está ali participando e sabe. Às vezes acontece numa casa lá, está acontecendo uma manifestação espírita, e o espírito está tirando. O médium que está participando nem sente, está em outra casa ou está em outro local, mais ou menos distante dali, mas ele está sendo usado. Só o espírito sem um médium, daí é o que nos diz que não é possível. Sim. Não, então, como eu havia entendido, se confirma, só que o que não tinha ficado claro para mim é que, na verdade, o médium tem que estar presente, mas ele pode ser a sua revelia, quando fala a sua revelia, que ele pode ser contra a vontade dele, porque ele não está nem... Isso, né? Contra a vontade ou até também, aqui tem um trecho aqui que diz que até ele nem tem conhecimento. Ele não sabe que está cedendo aquela energia, não tem conhecimento, mas há essa necessidade desse fluido do médium. Sim. Então, alguém teve alguma outra questão aqui que quer enfatizar, que pergunta, ou que quer nos transmitir a importância que achou em alguma questão dessa, ou do item 72 ou 73? Eu achei na pergunta 11, se todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero, né? Aí ele responde que os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. Então, esses espíritos que vinham para se manifestar nas mesas eram espíritos inferiores, ou de igual com aquelas pessoas que estavam nas mesas, né? Eu não tinha conhecimento disso. Achei até que, de repente, fossem espíritos mais evoluídos para transmitir esse conhecimento que era preciso ser transmitido na época. E da pergunta da Rosana, eu vou acrescentar uma questãozinha aqui. Eles estariam, espíritos nesse caso inferiores, agindo de per si, de sua vontade, ou estariam seguindo alguma orientação, alguma coordenação de outros espíritos? Fala, Lucas. É que daí também vai depender do propósito da reunião, né? Quando inicialmente as reuniões que aconteciam, essas atividades de efeitos físicos, elas eram tratadas como espetáculo. As pessoas iam lá para conhecer o fenômeno, para brincar, para se divertir. Ao momento que se deu um fim útil para aquela reunião, afinal, a proposta era validar o conhecimento e proporcionar, né, embasamento e questionamentos e melhorias do processo mediúnico, aí sim se utilizou a atividade de fim útil, e aí novos espíritos coordenadores daqueles que estavam manipulando as mesas estavam dando as orientações, e aí sim sendo útil. Num primeiro momento, realmente, eram espíritos que não tinham grandes conhecimentos morais, visto que as pessoas que estavam em busca daquele atrativo
não estavam preocupados com essa questão. Ao momento que se Kardec e outros começaram a se debruçar isso para extrair um fim útil, um fim realmente importante para o movimento espírita, aí sim os espíritos de nível mais superior tiveram adentrar então as reuniões para coordenar essa atividade e proporcionar então o aprendizado que Kardec estava em busca, né? Então, Claro, quer dizer que claro, faz todo sentido dessa forma, né? Lucas, então, tu quer dizer assim, ó, que então, quando teve o propósito de nos demonstrar o lado espiritual da nossa vida, daí de nos trazer os conhecimentos espirituais, aqueles espíritos que estavam se movimentando ali eram tipo os carregadores contratados para fazer o serviço pesado, segundo o exemplo das nossas leituras. Alguma observação mais? No item 12 ele está explicando, né, que os superiores têm a força moral e os mais inferiores, eles teriam a força física necessária. Então, eles utilizam-se daqueles que têm a força física, que eram um pouco mais inferiores, né, para produzir os efeitos físicos. Isso. No item 22, eu também achei assim, interessante como o faz para bater serve-se de um objeto material. Daí ele explica que não mais do que de seus braços para erguer a mesa. Daí aí fica meio vago assim a compreensão. Ele segue explicando: sabeis bem que não tem martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado posto em ação por sua vontade para mover ou para bater. Quando move, a luz vos dá a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. Mas daí ali mais para baixo, explicando na parte 24, diz que ainda a gente não pode entender muito bem, né? Mas que eles utilizam-se dos braços, não tem um objeto, seria do corpo perispirítico, né? Que muitas vezes hoje houve a pancada como se fosse o martelo batendo, né? Então, eu entendi por aí que como quando a gente ouve a batida como se estivesse lá pregando lá, ele não tem o martelo realmente. Então, daí, só que muitos, como depois deu aquele exemplo lá do pianista lá, para ele teria o martelo de ferro na mão ali. Então, também essa dificuldade nossa de compreender, às vezes nos acompanha até depois de desencarnado, que a gente não compreende e até age sem compreender e tendo como se tivesse acontecendo como a gente, às vezes, muito imagina, o espírito fez tal coisa, porque imagina que ele está fazendo como se fosse a gente fazendo aqui no lado material aqui como encarnado, que o desencarnado estaria agindo do mesmo jeito. Ele se desencarnou, ainda está muito materializado, pelo que diz ali, faz a mesma coisa, conforme a gente entende. Só que, na realidade, essa ilusão é dele, é uma ilusão, não é uma realidade. Eles nos explicam aqui que ele age com os fluidos e não com essa matéria como a gente vê aqui. Mais alguma? Aqui no item 10, me chamou a atenção, achei bem interessante essa pergunta. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio não são-lhe inferiores. Estão eles sob as ordens? Então, aqui ele fala que são-lhes iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Aí eu me lembrei que uma vez, eu fui entender a resposta de uma vez que aconteceu que estava um lápis em cima de uma cômoda e estava bem no meio, não tinha como cair, não tinha vento nem nada. De repente, aquele lápis saltou e saiu pulando. Aí eu fiquei achando estranho, achei que pudesse ser um espírito. E eu não tinha tanto conhecimento naquela época. E aí agora fez eu lembrar que isso aí, para acontecer isso aí, tem que ter um médio, o fluido do médio para acontecer. Aquilo pode ser espontâneo, que nem
nem está mentalizando aquele lápis e acontece aquilo ali, que é espontâneo. E também lembrei do caso que aconteceu lá na casa da Sirlene, que ela pode comentar, do som que foi ligado. Do que mesmo, Silene, que eu não entendi? O aparelho de som. O aparelho de som que foi ligado aquela vez, que tu não tinha ligado. Ah, sim. Essa história, sim, foi lá em Florianópolis, né? Eu estava com a visita da minha prima e a gente estava falando na avó. E aí ela comentando, assim, da avó, e eu vi que a avó estava atrás dela. E aí eu fui e disse assim, ela foi assim, ai, me deu uma coisa, assim, uma saudade da avó, mas foi o fluido dela que estava atrás dela. E ela começou, assim, a derramar as lágrimas, né? E eu fui assim, então tá, a avó tá te abraçando e te beijando. E aí ela começou a chorar, né? E estava realmente abraçada nela. E ela foi assim, eu não acredito, e começou a chorar. Eu disse, vó, dá uma demonstração que tu tá aí junto com ela. E simplesmente ela ligou o som. Até hoje ela conta, né? Todas as vezes que ela me vê assim, Silene, eu nunca esqueci aquilo. E aí o som se ligou numa música que estava o som assim na sala, né? E se ligou. Foi uma coisa muito bonita para demonstrar para ela, né? E aí a gente faz lembrar que isso aí tem que ter um fluido de algum médium que estava ali, senão não teria acontecido isso aí, né? Que nem o lápis, que foi espontâneo, que caiu no chão, mas também tem que haver um fluido de algum médium que esteja ali. E essa questão, dessa questão aqui, número 10, da resposta, aqui da pergunta e resposta, por que o mais frequentemente é que sejam espíritos iguais e não acontece frequentemente que sejam espíritos superiores ou inferiores? Por que seria? Porque são espíritos que eles estão ligados mais à matéria ainda, né? Os espíritos superiores já não estão mais tão ligados à matéria, então, para os espíritos inferiores ou iguais, é mais fácil, no caso, vamos dizer assim, porque eles ainda têm essa ligação com a matéria. E não é por causa da sintonia da pessoa também, que ela está sentindo, o outro também está, né? Daí atrai aquele que pensa parecido. Eu concordo com a Sílvia. Tem que ter a sintonia do médium com aquele espírito. Ele pode ser até um espírito que esteja bem, que não é um espírito inferior, mas pode acontecer. Helene? Levantou a mão. É que os espíritos superiores, eles não estão materializados, têm outras atribuições, outras atividades. Então, o que acontece? Essas manifestações são mais esses espíritos que estão mais materializados, né? Que não querem muito. Então, geralmente, assim, esse tipo de coisa não acontece com espíritos bons, né? Bons não. Espírito mais de luz tem mais suas atividades do que esses que estão mais sobre a terra mesmo. Todos têm alguma matéria. Dos espíritos, quanto mais superior, mais sutil, e quanto inferior, mais grosseira, então mais semelhante com a nossa material aqui. Então, e como foi dito, essas questões, como a Rosana falou, da possibilidade para acontecer isso, sendo mais materializado, fica mais fácil, tem aquela força mais bruta. Então, já a questão da sintonia traz porque justamente há uma sintonia dos mais semelhantes para haver a comunicação até inteligente. O importante mais é a sintonia. Porque quando a gente quer ter o apoio de espíritos superiores, a gente diz que a gente tem que se elevar. É porque a gente tem que procurar chegar o mais próximo de sintonia com eles, com os pensamentos bons e deixar aqueles nossos do dia a dia de lado e se elevar ao que dá. Tá.
Agora eu vou fazer uma provocação aqui para o Wilson, porque eu estou dando uma olhada no horário aqui, eu sei que eu sacanei nele, mas eu fiz de propósito, porque se vocês concordarem, e principalmente ele concordar, eu quero que, além de agora ele dê um encerramento aqui, ele grave alguma coisa em torno de 1 hora ou 1 hora e pouco para colocar um videozinho para nós no grupo, porque é uma matéria que, se eu deixasse o Wilson ser o primeiro a falar, ele estava falando até agora e não daria tempo. E eu sei que conteúdo para nos dar uma explicação muito boa ele tem. Então, se vocês concordam com o meu pedido, vamos colocar se ele concorda conforme as possibilidades dele, o tempo dele, ele nos trazer sobre esse nosso estudo de hoje. O que vocês acham? Viu, Marina? Eu estava pensando sobre esse tema. Isso aqui dá um seminário, se não um congresso, se for aprofundar. Porque Com teria que certeza. abordar tópico por tópico, mas assim, eu não sei se você está me dando a palavra para eu falar sobre o que foi abordado hoje, eu poderia apenas falar sobre o que já foi comentado aqui, um pouquinho mais, né? Não, aí fica à tua disposição. Tu tem agora até terminar, a palavra é tua, conforme tu sentir, conforme tua inspiração, tua vontade. E para fazer assim, ó, também o teu vídeo não precisa elevar muito também, porque é conforme o nosso público também, não abusa também, velho. Vamos devagar nas pedras. Tá certo. Então, vamos, assim, os pontos que mais chamam a atenção das pessoas. E foi o que eu observei aqui no nosso grupo. Por exemplo, manifestações provocada e espontânea. Nós sabemos que provocadas são aquelas que se faz uma reunião mediúnica e se evoca um espírito e se pede para que se faça. Isso não se faz mais de forma usual, assim, ou corriqueira, melhor dizendo, a não ser em reuniões de experimentos e de pesquisa. Mas ao tempo de Kardec, como já foi dito aqui, era comum. Inclusive, antes de Kardec se inteirar do que acontecia, isso já acontecia à revelia lá na Europa, como em outras partes do mundo. Mas chamou mais atenção na Europa. E algumas pessoas, inclusive, utilizaram esses meios para ganhar dinheiro. E ali eram sessões provocadas. Mas existem as espontâneas. Aqui também foi comentado. Como é que é espontânea? Quando ninguém pede. E muitas vezes até contra a vontade da pessoa. Nós temos vários relatos e vários documentários sobre fenômenos, até aqui próximo, Santa Rosa, aconteceu há não muito tempo, o fenômeno de combustão espontânea das coisas dentro de uma casa. Isso também é um fenômeno de efeito físico, em que os objetos pegavam fogo, roupas, etc. E claro que isso não é por solicitação das pessoas, não é provocado, é espontâneo. Nesses casos, como aqui já foi dito, um espírito se utiliza da capacidade de um médium presente na casa para provocar esses fenômenos. E o que ele usa? Ele usa o ectoplasma do médium. E a gente não tem uma noção exata do que é esse ectoplasma, porque a pessoa que tem essa capacidade de produzir efeitos físicos também tem a capacidade de cura. Eu encontrei aqui, pesquisando no meu celular, Núcleo do Conhecimento, que diz assim, revista científica multidisciplinar. E tem umas características que eles apontam de quem tem esse ectoplasma. Diz assim, são vários os sintomas ocasionados pelo acúmulo de ectoplasma no organismo, tais como enxaqueca, dor de cabeça, sensação de pressão na cabeça, sensação de mareamento, lacrimejamento, bocejos intensos e relaxantes, soluços, fadiga, alergia na pele, zumbido no ouvido, baba frequente, dores nas articulações, inchaço e etc. E aqui diz que esse ectoplasma, quando a pessoa tem consciência de que o possui, pode ser direcionado, inclusive, para tratamentos de doenças, no processo de cura. Mas isso já é um outro assunto, tá? Nós já estamos avançando um pouquinho.
Mas então o que os espíritos fazem? Utilizam esse ectoplasma, eles combinam com o que chamam de fluido cósmico e do seu perispírito também e agem. E depois foi comentado aqui que às vezes o espírito não tem força suficiente, força entre aspas, né? Porque ele não vai ter uma força física. Ele faz uso do seu perispírito, combinando-o com esses fluidos e age. E às vezes ele não tem força suficiente. Daí o que ele faz? Ele pede auxílio de outros iguais e que muitas vezes ocorrem espontaneamente. E foi perguntado por que ele não pede para um superior. Para começar, eu sempre faço aqui uma comparação terra a terra. Digamos que eu queira fazer uma obra, ou pelo menos fazer um reparo na via pública aqui ao lado de casa. Teve um buraco, eu vou chamar o prefeito para vir ali e me auxiliar a reparar o buraco, ou vou chamar aquele pessoal lá que está no departamento de obras e infraestrutura do município. Serão estes que virão. E os espíritos se utilizam dos iguais. Iguais, não são semelhantes. Iguais a eles, diz o texto aqui. Algumas obras dizem semelhantes, né? Ou inferiores, mas geralmente iguais. Já foi apontado aqui, em razão da afinidade. Porque as pessoas nos sentimos melhor na companhia dos iguais. Aqui na Terra, até dos semelhantes. E nós os procuramos para fazer as atividades em conjunto. Mas o que são espíritos inferiores e o que são espíritos superiores? A gente acha um espírito superior é alguém que sabe mais alguma coisa, mais elevado. O próprio texto fala do espírito de um pianista. Se perguntado a ele como é que ele percute as teclas, ele vai dizer que é com os próprios dedos do seu perispírito. Porque ele não sabe como isso acontece. E está se referindo aos espíritos inferiores, que não sabem. Nós também não sabemos. Nós estamos aprendendo, teoricamente. Um dia vamos fazer isso na prática. Então, assim, quem de nós, eu não conheço, não sei se algum de vocês aqui é pianista. Para ser pianista tem que ter um estudo bastante demorado e aprofundado para ser um razoável pianista. Então a gente olha, não, aquele cara é um espírito superior. Não, ele é um expert na sua área. Ele ainda não conhece essas questões, eu falava antes com o Marino, espirituais, que na verdade é apenas uma outra forma de manifestação do espírito numa outra dimensão, se assim nos podemos exprimir. Porque nós temos uma ideia muito equivocada a respeito da vida espiritual. Eu sempre repito isso. Nós achamos que a vida espiritual é abstrata. É quase como uma nuvenzinha, como aparece nos filmes, né? Algo etéreo. Mas para o espírito não é. É tão física quanto aqui. E ele não age lá sem o seu perispírito para atuar naquele meio. Porque diz aqui, não é o espírito que age. O espírito é a consciência, que nós ainda não entendemos. Para que nós possamos ter uma vaga ideia, os espíritos dizem que pode-se dizer que é uma centelha. Mas nós não sabemos. E para nós nem forma tem. A forma que a gente percebe é a do perispírito. E depois, aqui foi dito como é que eles agem na matéria. Eles falam em vida factícia, está lá no item 24. O que é vida factícia? O nosso corpo tem vida. E por que ela não é factícia? Porque a nossa vida é dotada de um fluido vital que é mantido enquanto nós estamos vinculados a ele, ou vice-versa. Nós estamos mantidos no corpo enquanto houver fluido vital. É uma carga energética que nós recebemos no processo de reencarnação que vai se esgotando ao longo do tempo até em que se esgota totalmente e aí acontece o processo da desencarnação. E esse fluido vital também a pessoa pode até preservá-lo ou desgastá-lo, dependendo das atividades. Mas no objeto não tem esse fluido vital. Eu estava pensando, como é que é essa vida factícia? Se eu ajo no meu corpo com uma vida orgânica, eu agiria no objeto como se eu fizesse parte do objeto. Mas o objeto não tem inteligência, é a minha inteligência que vai fazer com que ele se mova. E às vezes, ou quase sempre, os espíritos que assim procedem não têm ideia de como fazem. O
o espírito que toca uma tecla, que ele materializa, para que nós vejamos as suas mãos, ele diz assim, não, toquei com os meus dedos. Mas não, é aquela forma materializada. Ele trabalhou o fluido, o ectoplasma do médium, com os elementos cósmicos, para tornar tangível e visível. Mas não é ele. É a vontade dele agindo sobre aquela materialização que naquele momento tem uma vida factícia, assim como a mesa, como uma caneta que se move sozinha, vários objetos. Eu acho que por aqui já temos faltando menos de 22 minutos para encerramento, né? Então, resumidamente, é isso. A Sirlene falou sobre ligar o som, né? Que foi a avó, não sei se dela ou da outra pessoa, que ligou o som. E foi comentado aqui que, para que isso aconteça, é necessária a presença de um médico. Como ela viu a pessoa, então é bem provável que seja ela, ou até mesmo a outra pessoa, ou alguém próximo que tenha essa capacidade de ser um elemento utilizado pelos espíritos que provocam efeitos físicos. Então, pelo nosso horário, resta a pergunta para o Wilson. E daí, qual é a tua resposta? Fazer uma live para nós aí, fazer uma... É uma live ou uma gravação? Eu acho que uma gravação, eu acho que fica mais fácil daí de todo. Ou, não sei, surgiu live aqui sem pensar na palavra direito. Eu tinha pensado em gravação antes. Eu vou ter que dar um tempo para eu estudar esse tema, né? Buscar mais material, aí com certeza eu posso fazer. Agora eu tenho, casualmente, conversei contigo, estou em atestado médico. Até o dia 4 eu vou estar em casa, tenho tempo para fazer isso. Então vou fazer, daí eu comunico se vão fazer uma live ou se eu vou gravar e postar no YouTube. E até para servir até para o Wilson, coloquem alguma dúvida, alguma coisa, coloquem ali no grupo ali para até ele saber o que estão, que alguém tem mais necessidade de ouvir ou coisa assim, pode colocar ali no grupo ali alguma pergunta, alguma coisa, tal coisa, fiquei uma dúvida, gostaria. Então, vamos aguardar, daí depois vai ser divulgado ali no grupo o vídeo ali. E assim, é bem importante esse feedback. O que as pessoas querem saber? Até nas casas espíritas nós deveríamos fazer isso. Nós tínhamos lá um lugarzinho para botar a sugestão, mas ninguém se animou a colocar. Então esse feedback é importante para a pessoa saber o que falar. A gente pensa que as pessoas querem saber uma coisa, elas já sabem, elas querem saber outra, que ainda lhes gera dúvida. E outra coisa, nós não sabemos tudo, nós vamos buscar informações. Então, quando nós falamos, a gente tem que fundamentar no que a gente leu. Porque nós não somos pesquisadores em campo ou em loco. Nós somos estudiosos do que já existe. Eu achei importante os esclarecimentos ali do Wilson, que tirou algumas dúvidas que eu tinha. Foi ótimo. Mas então tá, pelo nosso horário... Só para concluir, nós estamos sempre aprendendo. Isso que eu falei sobre ectoplasma, que pode ser utilizado para efeitos de cura, eu mexi no celular agora e encontrei. Eu digo, mas cadê as fontes? Como é que essa pessoa está dizendo isso? Está chutando? Porque a gente tem que ver, né? E daí ele tem a bibliografia embaixo, aqui, ó, referências bibliográficas. Almeida Koenig, como é que chama? Almeida M. Stropa, Fritjof Capra, Chiesa, acho que esse é o pronome, Esperandio, MRG, não conheço, Galha e por aí vai. É uma bibliografia bem extensa, então não é um chute. Então é uma coisa para a gente aprofundar até. Vamos ver o que tem aí depois. Rapidinho ali, não sei que já está passando do horário, mas eu gostaria depois de falar mais, assim, até com o Wilson, sobre aquelas enxaquecas, aquelas coisinhas, dor de cabeça, aquelas coisas mais que eu gostaria de... Lembrou, né, Silene? De me aprofundar mais com ele aí sobre isso aí, tá? Mas agora não vai dar tempo, mas aí uma hora a gente conversa, tá? Eu vou compartilhar esse link aqui com o grupo e depois a gente, claro, na internet pode procurar mais fontes.
E lembrei de algumas coisas que acontecem comigo também. Tá. Depois você abre o coração para ouvir. Depois lá. Tá. Deu o nosso horário. E assim que nós temos a prece de encerramento, eu peço só meio minutinho ali que eu quero colocar uma questão para você. Nós vamos encerrar primeiro com o nosso horário aqui e depois, então, vamos pedir para a Silene a prece de encerramento e agradecimento por esse nosso encontro de hoje. Nós acompanhamos mentalmente. Senhor Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, Jesus, nosso Mestre maior, agradecemos ao Senhor por podermos estarmos aqui reunidos, com paz, com saúde, para estudar, para nós adquirir conhecimentos, esclarecimentos, que tudo pode ser útil para nós, tanto na nossa vida terrena, como na nossa vida espiritual, no plano espiritual futuramente. Pedimos ao Pai que abençoe e ilumine a todos os lares, que todos tenham muita união, compreensão, que os seus lares sejam protegidos, que também pedimos aos doentes, seja nos lares, nas ruas, nos hospitais, em qualquer lugar que estejam, que a mão de Jesus possa iluminá-los com muita fé, muita força e resignação, tanto a eles como também aos seus familiares. Pedimos, Pai, que abençoe e ilumine a todos aqueles necessitados, que não tenham lar, que não tenham alimento, que Jesus possa iluminá-los com muita força e que tenha sempre uma mão amiga para estendê-la, para dar uma palavra amiga ou dar o necessário de que necessita. Agradecidos a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, damos encerrado esses estudos de domingo de hoje. Que assim seja. Assim seja.